Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, como esse de hoje, onde o tema de hoje é o dia mau. O dia mau, pastor? Existe realmente? Sim, queridos. O dia mau ele existe. E não somente pode ser um dia, literalmente, mas ele pode ser um período de tempo em que você passe por uma determinada situação. Então o dia mau, ele existe. E o apóstolo Paulo, ele nos traz conselhos muito sábios, usando ilustrações, para que nós possamos vencer o dia mau. Ok? Então eu quero começar esse texto, quero começar esse devocional, fazendo com que vocês possam ler comigo um texto muito conhecido de Efésios, capítulo 6, verso 13. Eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar comigo aí, ok? Olha lá. Diz assim: Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse texto, queridos, vai nos mostrar claramente que o apóstolo Paulo ele mostra que vai haver o dia mau. Existe o dia mau. Pastor, mas eu sou crente, batizado, dizimista, ofertante. Queridos, ser cristão não é algo que faça evitar de você ter um dia mau. Não é, não vai proteger você do dia mau. O dia mau, ele é algo que vai estar sobre todos os seres humanos. É algo que vai estar sobre todos nós. Não tem nem sequer uma pessoa nessa terra que não tenha tido o dia mau. Jesus, quando esteve à terra, ele teve o dia mau dele. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo perfeito, ele teve o dia mau dele. A crucificação dele, a morte dele, o julgamento dele, a tentação de Satanás sobre ele no deserto, são exemplos de dia mau que o próprio Jesus teve aqui na Terra. Ou seja, é uma situação que ela é exposta sobre toda a humanidade, independente se você é cristão ou não. Não depende da sua cor, da sua raça, do seu credo, da onde você mora, em qual região, qual é a geografia que você vive. O dia mau, ele é previsto para todos. Mas se ele é inevitável, pastor, como que eu posso vencer o dia mau? Então vamos entender primeiro, queridos, algumas coisas importantes sobre o que é esse dia mau, ok? O dia mau é quando você tem que enfrentar ao mesmo tempo gigantes, leões, tempestades e todo tipo de dificuldades. Ele pode vir representado por uma discussão familiar grave, um diagnóstico médico desfavorável, que aponta para uma enfermidade de morte, a descoberta de uma traição vinda de alguém em quem você confiava, enfim, situações desagradáveis que vão gerar decepção e tristeza e vão nos abalar física e emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Entender o dia mal, queridos, vai nos fazer permanecer inabaláveis. Muitas pessoas passam pelo dia mal, questionam onde está Deus, por que Deus me deixa passar por essa situação, e daí você fica mal espiritualmente, e quando você está mal espiritualmente, com certeza, todo o restante, como físico e emocional, podem ser grandemente abalados, podendo inclusive levar você a uma depressão, a uma ansiedade ou outros tipos de transtornos que a gente sempre tem acompanhado
por aí. Ok? Então, eu preciso entender o que é o dia mau. Eu preciso entender que se ele é inevitável, eu preciso saber lidar com ele. Enquanto nós vivemos nessa terra, queridos, nós vamos ter que saber lidar com determinadas situações. Não é livrar. Nem sempre vamos ser livrados por Deus. Muitas vezes Deus vai permitir passarmos pelos dias maus. Pastor, o senhor passa por dias maus? Já passei por dias maus. A pastora Rita já passou por dias maus? A pastora Rita já passou por dias maus. Os apóstolos passaram por dias maus? Passaram por dias maus. Então eu quero trazer para você, antes de continuar, pelo menos 2 exemplos. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu vou citar 2 exemplos bem assim, bem latentes, algo que chame sua atenção para você pensar que o dia mau ele pode sobrevir sobre todos, e ele não necessariamente é um dia de 24 horas. Mas esse dia mau que a Bíblia chama pode ser um período da sua vida, uma fase que você vai passar, que todos nós um dia podemos estar passando. Por exemplo, queridos, se você pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de Jó, você vai ver que no verso 1, já no verso 1, você vai ver que como Deus apresenta Jó na Bíblia. Olha só. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então aqui nós vamos ver, pastor, Jó era uma pessoa boa, Jó era uma pessoa íntegra, justa. Ele passou por dia mal? E se passou, queridos. A maioria de vocês, por isso que eu peguei um texto fácil, a maioria de vocês sabem a história de Jó. Nesse mesmo capítulo 1, se você ler comigo aí do verso 13 a 19, olha só o dia mal que Jó teve. O começo, né? Que teve muito mais no desenrolar, olha só. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Daí eu te pergunto, queridos, Jó teve um dia mau? Esse dia específico que ele recebeu todas essas notícias dos mensageiros foi um dia mau? Foi um dia mau. O dia mau, queridos, muitas vezes vai vir em forma de notícias extremamente ruins. Vamos receber talvez aquilo que não merecíamos. Vamos ser tomados por dores que nós não imaginávamos passar. Ser cristão não te isenta de você não passar por determinadas coisas. Veja, a Bíblia chama Jó de homem íntegro, justo. E mesmo assim passou. Outro exemplo na Bíblia, muito conhecido, é de José do Egito. E esse aqui, queridos,
tanto quanto Jó, ele mostra também que teve um dia mau, onde esse dia mau durou anos, desde a traição dos irmãos até ele chegar a governador do Egito. Anos se passaram. Por exemplo, livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23 a 27, diz assim, ó. Olha só o dia mau dele. Olha só que dia José teve. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarrando-o e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele. Afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Daí eu te falo, queridos, foi um dia bom para José? Não. Foi um dia onde ele foi traído por aqueles que deveriam amar. Mas foi traído. Teve um dia mau. E se não bastassem lançar eles na cisterna, ainda venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas, por sua vez, venderam ele para Potifar, onde ele trabalhou na casa de Potifar. Ele trabalhou lá, na casa de Potifar, e na casa de Potifar tinha a esposa de Potifar que se engraçou com José. Porque a Bíblia fala que José era um homem atraente, era um homem de boa aparência. Olha o que diz, capítulo 39, versos 6 a 12. Assim deixou aos cuidados de José, no caso Potifar, deixou aos cuidados de José, tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Começou aí o dia mau dele. Mais um período. Quando ele achava que as coisas pudessem estar melhorando, a coisa piorou. A mulher de Potifar, a esposa do chefe dele, aonde ele estava sendo escravo, decidiu dar em cima dele. Como ele não quis nada com ela, queridos, como José não quis nada com ela, simplesmente ela fez o quê? Pegou e inventou mentiras, calúnias sobre ele. O dia mau pode ter calúnias também? Pode. Pode ter traição? Pode. O dia mau, queridos, pode ter de tudo o que você imaginar. A questão é como eu vou lidar com o dia mau. A consequência dele ter fugido da esposa de Potifar foi a esposa de Potifar caluniar ele para Potifar, inventando uma história, e Potifar, ao ficar sabendo, simplesmente fez o que com ele? Lançou ele na prisão. Lançou ele na prisão. Se já não bastava estar preso, se já não bastasse estar ali escravo,
Se não bastasse ter que suportar a pressão dessa mulher maluca, a decepção com os irmãos, agora uma prisão. Então, o dia mal, queridos, é algo que vai sobreviver a todos. Daí você fala assim, pastor, tá, já entendi que é inevitável, já sei que na Bíblia tem pessoas que passaram por dias maus, péssimos, como Jó, porque eu acho que não tem coisa pior do que chegar uma notícia. Você pode perder a casa, você pode perder o rebanho, você pode perder tudo que é financeiro, né, material, mas quando vem falar de filhos, aquilo mexe com você. Não é assim? Eu tenho certeza que quando chega uma notícia do seu filho ou da sua filha, você já acaba com o seu dia, aquilo se torna um dia mau. Então, como que eu posso vencer o dia mau? O apóstolo Paulo, queridos, ele revela através da sua carta aos Efésios, que nós lemos no início, ele revela o cuidado de Deus para com o seu povo. E o apóstolo Paulo, ele usa uma ilustração, e nessa ilustração, para que todos ali da igreja de Éfeso pudessem entender, ele usou a ilustração de uma armadura, onde essa armadura ela não é uma armação física, elas são atos, atitudes que tanto eu quanto você temos que fazer diariamente para estarmos fortalecidos em Deus. O livro de Efésios, capítulo 6, ele diz claramente, uma parte dele diz assim, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. E o apóstolo Paulo vem ali citando das batalhas espirituais relacionados a demônios, a principados, potestades, dominadores. Vem falando também do dia mal, onde todo o dia mal, queridos, ele vai ter o quê? Uma intervenção demoníaca. Todo dia mal, esse dia mal ele vai ter uma potência, ele vai ter um dedinho, vai ter um percentual, nem que seja mínimo, da artimanha de Satanás. Ou vai ter por inteiro. Então, como que eu posso lidar com o dia mal? Bom, a Bíblia, no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, de uma maneira ilustrativa, né, mas reveladora, ele usa as táticas como se fosse da armadura de um cristão. Como, por exemplo, o cinturão da verdade. Ele fala, use o cinturão da verdade. E para que você usa o cinturão da verdade? Para você combater o espírito de mentira e do engano. Satanás ele é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas Satanás é o pai da mentira. Então, queridos, nós temos que entender que o cinturão da verdade, ele funciona para nos livrar das armadilhas mentirosas e enganosas de Satanás. Por exemplo, o que Satanás fez com Eva lá no começo do mundo, em Gênesis 3, você vai ver que é uma situação muito séria. São artimanhas que Satanás usa até hoje para enganar muitas pessoas. E pessoas estão caindo. Quantas vezes Satanás está colocando na cabeça das pessoas, não, olha, você pode viver do jeito que você quiser, viva sem se casar, viva bebendo, viva fumando, vá para os bailes, dance todo tipo de música, rebole até o chão, e tá tudo certo porque não tem problema nenhum com isso. Quantas pessoas não caem? Quantos cristãos não estão caindo nessa mentira deslavada de Satanás? E elas caem por quê? Porque elas não têm o cinturão da verdade, que é o conhecimento, para poder se livrar, queridos, para poder se livrar dessas mentiras, para poder ser livres dessas mentiras. Ok? Outra peça fundamental nessa armadilha, nessa armadura, né? Armadura, mas melhor dizendo, é a couraça da justiça. É uma peça muito importante, por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. E um dos piores sentimentos que podemos ter é o de sermos injustiçados. É um dos piores sentimentos que tem. Independente do que você esteja passando, fique tranquilo.
O Senhor vai fazer justiça a seu favor. Olha o que diz o livro de Salmos, queridos. Eu vou colocar para você na tela. Salmos, capítulo 24, verso 5. Vou colocar na tela para você. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, eu preciso ter essa couraça da justiça, essa certeza, essa convicção, e também viver em justiça. A própria Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Viver em justiça, ser justo. Ok? No dia mal também, queridos, é preciso calçar os pés com o Evangelho. Calçar os pés com o Evangelho. Por quê? Porque ele nos permite ter paz. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dores. Receba de Jesus a paz que está além da compreensão humana. A paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. E tome posse também do escudo da fé. Porque somente pela fé, queridos, podemos crer que haverá dias melhores. Se esses homens que eu citei não tivessem fé, não crescem em Deus, se eles não tivessem essa esperança que iria haver dias melhores, eles teriam abandonado, eles teriam se corrompido. José teria se deitado: já que eu vou morrer mesmo, então pelo menos eu vou ficar com a mulher do chefe. Jó teria simplesmente feito como a esposa dele disse: amaldiçoa Deus e morre. Mas eles fizeram isso? Não. Por quê? Porque eles tinham o escudo da fé, porque eles tinham essa convicção, a fé de que haveria dias melhores. Tá? Nenhum mal, queridos, vai durar para sempre. Ele tem um dia para começar e um dia para terminar. Ok? A maioria das pessoas, queridos, tem uma tendência a se deixar levar pelo pessimismo e permite que a sua mente se envolva pela tristeza, pela amargura e depressão. E por isso temos também, dentro dessa armadura, o capacete da salvação. E para que serve o capacete da salvação? Se não para proteger a nossa mente de todos os nossos pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus. Pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos que vai nos levar mais para baixo ainda. Não vivemos, queridos, pelo que sentimos, nem olhamos as circunstâncias. Nós depositamos nossa confiança e a nossa esperança somente em Deus. Por isso eu tenho que também fazer parte desse capacete da salvação, em pensar em coisas boas, coisas agradáveis, coisas do céu, coisas do alto, tudo que for bom, puro, justo. Eu tenho que pensar nessas coisas. Satanás muitas vezes vai querer agir na sua mente, vai tentar usar pensamentos malignos, pensamentos negativos, para poder te levar para onde ele quer. Principalmente para manter você escravizado nesse dia mau. Esse é o maior desejo de Satanás. O dia mau acontece para todo mundo por causa da nossa imperfeição. Mas Satanás se utiliza desse dia mau para te manter nesse dia mau e para colocar você em prisão. Outra situação importante é que nós não podemos vencer as nossas batalhas, né? As batalhas do dia mau, sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela renova a nossa fé. Perceba, queridos, cada peça dessa armadura ela se completa. Ela renova a nossa fé e nos faz conhecer de forma mais íntima o coração do nosso Deus. Aliada a todas essas armas, aliada a todas essas peças que monta a armadura do cristão, o apóstolo Paulo diz assim: depois de você ter feito tudo isso, ore em todo o tempo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Depois de você ter feito tudo isso, depois de você usar
a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, o calçar os pés com o evangelho da paz, a espada do Espírito. Depois que você tiver tudo isso, agora você vai fazer o quê? Ore todo o tempo. A oração, queridos, é a principal arma, uma das principais armas do cristão. Se você não orar, se você não buscar, se você não se entregar, se você não viver uma vida com o Senhor em oração, você pode ter todo o conhecimento da Bíblia que você quiser, mas você nunca vai ter a revelação da palavra. Você nunca vai ter o consolo do Espírito Santo. Pastor, o senhor é contra a teologia? Não, eu não sou contra a teologia, eu sou contra a religiosidade. A Bíblia sem Deus, queridos, a Bíblia sem Deus, a Bíblia sem o Espírito Santo, a Bíblia sozinha, ela é apenas um livro. E o que eu venho sempre pregando é que nós cristãos, nós usamos a Bíblia como um principal instrumento de comunicação de Deus para com o ser humano. As pessoas hoje estão correndo muito atrás de profecias, revelações. Aonde tem uma placa de igreja, vamos revelar todo o seu passado, futuro e presente. Vamos revelar o seu RG, CPF, placa de carro e tudo mais. Ali se lota. Mas as pessoas não querem buscar a revelação na palavra. Não querem ouvir o próprio Deus falando com elas mesmas. E isso faz com que as pessoas elas continuem no seu dia mal, não consiga sair desse dia mal, não consiga vencer esse dia mal. Agora, se você entender que essa armadura do cristão são práticas diárias, junto com a oração, que é uma prática que você tem que manter todos os dias, em todos os momentos da sua vida, você pode ter o dia mal. Mas é a certeza que você vai suportar tudo, e que no final você sempre vai sair vencedor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia abençoado pelo Senhor, guardado e protegido pelas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando por você e convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva em nosso canal, curte, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e venha estar com a gente nesses devocionais, na leitura da Bíblia, nas lives de segunda a sexta-feira, live ao meio-dia, às 22 horas e com a oração da meia-noite. Você é meu convidado para poder estar com a gente. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Colocamos o nosso dia diante do Senhor, essa palavra como semente em nossos corações, para que ela possa produzir frutos e para que nós possamos nos revestir dessa armadura completa de práticas diárias e da oração diária. E tudo seja sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.